Olá pessoal, dando continuação aqui às escolas filosóficas da Idade Moderna, nós vamos hoje falar do empirismo. Empirismo vem da palavra experiência. E em filosofia, quando nós falamos de experiência sensorial, nós falamos dos 5 sentidos. Então, enquanto para o Descartes somente a razão era capaz de produzir conhecimento verdadeiro e confiável, e os sentidos deveriam ser ignorados, a corrente empirista vai na contramão desse posicionamento. Para os empiristas, ao contrário do que Descartes afirma, que o homem já nasce com ideias inatas, para os empiristas, os homens produzem o conhecimento tendo os 5 sentidos como ponto de partida, a experiência como ponto de partida. Portanto, as ideias não poderiam ser inatas, elas eram construídas. Bom, o primeiro sujeito a pensar dessa forma vai ser o Francis Bacon, tá bom? Esse pensador, ele tem uma frase muito famosa que basicamente é: saber é poder. Então, Francis Bacon, com essa frase, está querendo dizer o seguinte: o conhecimento técnico, científico, filosófico, ele deve ser utilizado pelo ser humano para controlar, na medida do possível, a natureza e as forças da natureza para o seu benefício. Então, basicamente, o que ele está inaugurando aí é a exploração sistemática a ideia de exploração sistemática da natureza pelo ser humano. Ele também desenvolve o chamado método indutivo, que está na base do método científico. Então, quando a gente fala de método indutivo, a gente está dizendo o seguinte: nós partimos de uma experiência concreta para enunciarmos uma lei da natureza. E dentro dessa lei tem que estar explicada a relação de causa e efeito. Então, por exemplo, quando se tenta pesquisar o ponto de ebulição da água, isso é uma ideia que não nasce com a gente. É necessário fazer uma experiência para saber. Então, aquecemos a água e chegamos a um determinado resultado. Então, toda vez que chegamos a tantos graus, a água entra em ebulição. Então, é feita a experiência uma vez, 2 vezes, quantas vezes for necessário. A partir do momento em que chegamos à conclusão de que aquela relação de causa e efeito, esquentar a água, efeito, a água entrar em estado de ferver, toda vez que isso acontece, eu parto de experiências específicas e crio uma lei geral da natureza. Então, em todas as vezes que a água chegar em determinada temperatura, ela vai ferver. Então, esse é o método indutivo que está na base do método científico. Mas o Francis Bacon, ele aponta para a existência de alguns obstáculos ao conhecimento. Então, que esses obstáculos devem ser removidos pelo ser humano para que o conhecimento verdadeiro seja proibido. Então, primeiro obstáculo, primeiro ídolo é o que ele chama de ídolo da tribo. Então, é uma forma de conhecimento vulgar que nós temos, que a gente poderia chamar de senso comum, que acaba sendo passado de geração para geração, só que não é um conhecimento verificável. Então, é um conhecimento que não pode ser provado. Então, está muito baseado nos preconceitos que os seres humanos criam ao longo da sua existência, das suas generalizações fracas e que acabam se transformando, abre aspas, em verdades só porque todo mundo repete. Outro ídolo importante a ser combatido é o ídolo da caverna. Então lembra aí da caverna do Platão,
Então tem a ver com as visões particulares do indivíduo, mais especificamente com a opinião. Então, como se a opinião individual fosse equivalente a conhecimento. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: opinião não é conhecimento. Porque o que é verdadeiro para todo mundo, não depende da opinião de ninguém. Outro ídolo, tem vários nomes aí, vocês estão vendo, dependendo da tradução do livro, é o ídolo da praça, ou seja, o ídolo da feira, do mercado, aquele ídolo que tem a ver com as ambiguidades do ser humano e as convenções sociais. É o que a gente combina de achar que é o certo. Então, por exemplo, um momento dele, o ser humano combinou de achar que a Terra era plana, mas na verdade o ser humano não sabia qual era o formato real. Mas é o tipo de conhecimento que se transmite, o conhecimento pelo uso errado das palavras. Então aqui ele está defendendo uma exatidão conceitual. E por último, é o que ele vai chamar de ídolo do teatro ou ídolo da autoridade, que tem a ver com os sistemas filosóficos. Lembra, ele está saindo da Idade Média. Então os sistemas filosóficos da Idade Média estão muito ligados ao cristianismo. E que aquilo dali só era tido como verdade por conta da autoridade da Igreja Católica, porque nada ali poderia ser comprovado. Então obedecia-se porque uma autoridade mandava obedecer. É um conhecimento que não poderia ser tido como falso nem verdadeiro, já que alguns pontos não poderiam ser comprovados. Bom, outro pensador empirista muito importante foi o John Locke. Então, o John Locke ele faz uma afirmação, ele vai dizer que todos os homens são tábulas rasas, ou seja, um homem quando nasce é um papel em branco. Então aí ele estudou Descartes muito bem, então ele conhecia profundamente a obra de Descartes e nesse ponto ele discordava veementemente. Para ele não existe nenhuma ideia inata. Absolutamente nenhuma. Então tudo que o homem conhece, tudo que o homem sabe, tudo que o homem é, deriva da sua experiência nesse mundo, ou seja, a experiência sensível. É a partir dela que se produz conhecimento. Mas olha que interessante, não são os 5 sentidos sozinhos nos oferecem conhecimentos. É o que ele chama de ideias simples, que são ideias da sensação, que são exteriores ao indivíduo. O frio, o calor e assim por diante. Essas são ideias que os 5 sentidos me oferecem. E são ideias simples e que são tomadas como verdades porque são verdadeiras. Há diferença entre o quente e o frio. Só que as ideias complexas, que vamos dizer que são ideias interiores, são ideias derivadas da reflexão. São ideias derivadas da capacidade humana de abstrair e de criar relações, de criar e descobrir relações de causa e efeito, criar conceitos. Então, quando a gente fala de uma ideia complexa, por exemplo, ela parte de uma sensação, de uma ideia simples? Sim, como por exemplo o quente e o frio, o fogo e o gelo. Eu consigo ver por meio, eu consigo compreender por meio do meu tato, por exemplo. Só que a ideia de temperatura, ela não existe. A ideia de temperatura é uma ideia complexa criada pelo ser humano para compreender a variação térmica. E a partir do momento em que eu crio essa ideia, em que eu consigo descobrir as causas naturais da variação térmica, eu consigo explicar todo um conjunto de eventos sem necessariamente ter que recorrer a eles. Então, quando eu desenvolvo a noção de temperatura, de variação térmica e assim por diante, isso se torna um conhecimento verdadeiro que todos os estudantes de física, por exemplo, ou química, ou biologia, já vão saber.
sem precisar fazer experiência. Então repare, eu produzi aqui um conhecimento verdadeiro. Com isso terminamos John Locke.